O gloriosa Virginum, sublimis intersidera, qui te creavit parvulum, lactente nutris subere. Quod ega tristis absumit, dureris almo germine, intentot astra flebiles, celi recludis cardine. Tu regis altianua, et aula lucis fulgita, vitam datam per Virginem, gentes redempte plaudite. Iesu tibi sit gloria, qui natus est Virgine, cum Patre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. Diário de um Pároco de Aldeia, por Jorge Bernanos. Tradução Roberto Malê, editora Sétimo Selo, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. É uma belíssima edição de páginas amareladas. Vale a pena tê-la em mãos. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, e se é possível, via Pix apoia seu vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Efraim, que nos comprou este livro que agora ouvimos, lemos. Muito obrigada, Efraim, mais uma vez. Faça você também como ele. Nos adquira um livro. Caso você queira algum que, aliás, não esteja lá, basta solicitá-lo, seja via comentários ou e-mail. E também torne-se membro aqui do canal. Tornando-se um membro, você auxiliará também este trabalho e fará com que ele possa ter continuidade, perenidade, constância. Enfim, você estará me ajudando e muito. A possibilidade de se tornar membro consiste em uma assinatura mensal que pode ser cancelada a qualquer momento. E existem assinaturas de diversos valores, a começar por R$ 1,99, que são os insights. A partir da mensalidade de aforismos, você passa a ter acesso àquilo que será ainda postado, né? Então você tem acesso a publicações futuras. Enfim, há diversas possibilidades. Dê uma olhada, intere-se. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Isso tudo é de graça e pode ser feito por cada um que aqui passa. Essas curtidas, esses comentários, pode ser um ponto, um muito obrigado. Qualquer palavra, qualquer mínimo gesto que seja, um emoticon, uma carinha, qualquer coisa, isso gera engajamento. Então, não importa se tenha sentido ou não o que você escreva e o que faça, curtindo ou descurtindo, etc. O fato de você interagir com o vídeo, interagir com o canal é o que importa para a plataforma. Então, muito obrigada àqueles que podem fazer isso por mim, pelo meu trabalho. Eu desejo a todos uma boa escuta e também peço, por favor, para que aqueles que sejam de orar me coloquem em suas orações, por favor. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela presença, pela escuta. Seguimos ainda na segunda parte. A criatura sublime, cujas pequenas mãos detiveram o raio, suas mãos cheias de graças, olhava suas mãos.
Ora as via, ora não as via mais. E como minha dor tornava-se excessiva, como me sentia a desfalecer de novo, tomei uma delas na minha. Era uma mão de criança pobre, já gasta pelo trabalho, pelo serviço de casa. Como exprimir isso? Não queria que fosse um sonho, e entretanto recordo-me de ter fechado os olhos. Temia que, abrindo as pálpebras, percebesse a face diante da qual todo o joelho se dobra. Eu a vi. Era também um rosto de criança, ou de uma menina muito jovem, sem nenhum brilho. Era a própria face da tristeza, mas de uma tristeza que eu não conhecia, da qual não poderia participar de maneira alguma, tão próxima do meu coração, do meu miserável coração de homem e, ao mesmo tempo, inacessível. Não há tristeza humana sem amargura, e aquela era somente suavidade, sem revolta. Aquela era somente aceitação. Ela fazia pensar em não sei que grande noite doce, infinita. Nossa tristeza, enfim, nasce da experiência das nossas misérias, experiência sempre impura. E aquela era inocente. Ela era a inocência. Compreendi então o significado de certas palavras do senhor vigário que me tinham parecido obscuras. Deus teve que ocultar no passado, através de algum prodígio, essa tristeza virginal, pois por mais cegos e duros que sejam os homens, eles teriam reconhecido nesse sinal sua filha preciosa, a caçula de sua raça antiga, o penhor celestial em torno do qual rugiam os demônios, e teriam se levantado todos juntos e fariam para ela um escudo com seus corpos mortais. Acho que caminhei algum tempo ainda, mas tinha perdido o caminho. Tropeçava na grama espessa, ensopada de chuva, que afundava sob os meus pés. Quando percebi meu erro, estava diante de uma cerca viva que me pareceu muito alta e muito densa para que tentasse transpô-la. Caminhei ao largo dela. A água gotejava dos ramos e inundava meu pescoço, os braços. Minha dor diminuía pouco a pouco, mas eu cuspia com frequência uma água morna que me parecia ter gosto de lágrimas. O esforço de pegar meu lenço no bolso parecia-me absolutamente irrealizável. Estava, aliás, totalmente consciente. Simplesmente sentia-me o escravo de um sofrimento muito vivo, ou antes, da recordação desse sofrimento, pois a certeza de seu retorno era mais angustiante que o próprio sofrimento, e eu o seguia como um cão segue seu dono. Também dizia para mim mesmo que ia cair a qualquer momento, que me encontrariam ali semi-morto, o que seria um escândalo a mais. Acho que chamei por alguém. Subitamente, o braço que se apoiava na cerca viva encontrou o vazio e o chão me faltou. Tinha chegado, sem dúvida, à beira de um barranco. E bati violentamente com os 2 joelhos e a fronte na superfície pétrea da estrada. 1 minuto depois, achei que estava de pé, em pé, que caminhava. E logo percebi que era um sonho. A noite pareceu-me de súbito mais negra, mais compacta. Pensei que estava caindo de novo, mas desta vez no silêncio. Desfaleci logo. Ele envolveu-me completamente. Reabrindo os olhos, recuperei a memória imediatamente. Pareceu-me que o dia nascia. Era o reflexo de uma lanterna em cima do barranco na minha frente. Via também uma outra claridade à esquerda nas árvores e reconheci ao primeiro olhar a casa dos Dumochel, com a sua ridícula varanda. Minha batina encharcada colava-se às minhas costas. Estava sozinho. Tinham colocado a lanterna bem perto da minha cabeça. Uma dessas lanternas usadas nos estábulos, de petróleo, que produzem mais fumaça que luz. Um grande inseto voava ao seu redor. Tentei levantar. Não consegui. Mas me sentia com alguma força. Não sofria mais. Por fim, estava sentado. Do outro lado da cerca viva, ouvia o grunhido e a respiração de animais. Dava-me conta perfeitamente de que, mesmo que conseguisse ficar em pé, era muito tarde para fugir. Que só me restava suportar pacientemente a curiosidade dessa pessoa que me tinha descoberto e que logo voltaria para pegar sua lanterna. Ai, pensava eu... Ai, a casa dos Duchumel é mesmo o último lugar em que desejaria ser encontrado.
Pude ajoelhar-me, e bruscamente estávamos face a face. Em pé, ela não era mais alta que eu. Sua magra e pequena figura não era menos perspicaz que normalmente, mas o que observei primeiro era um ar de gravidade doce, um pouco solene, quase cômica. Reconheci Serafita. Sorri para ela. Provavelmente pensou que zombava dela. Um brilho maldoso surgiu em seus olhos acinzentados, tão pouco infantis, e que mais de uma vez me fizeram abaixar os meus. Percebi então que tinha nas mãos uma tigela de barro cheia d'água, onde nadava uma espécie de trapo, não muito limpo. Colocou o trapo entre os joelhos. Fui enchê-la no lago. Era mais seguro. Eles estão todos lá em casa por causa do casamento do primo Vitor. Eu saí para guardar os animais. E não corre o risco de ser castigada? Castigada? Ninguém nunca me castiga. Um dia meu pai levantou a mão para mim. Nem pense em me bater, eu lhe disse. Ou levo a Ruiva para aquela grama ruim e ela morrerá inchada. Ruiva é a nossa vaca mais bonita. Não devias falar assim, Fez mal. Mal? Mal é ficar num estado como o seu, replicou, erguendo os ombros com malícia. Senti-me empalidecer. Ela me observou com curiosidade. Encontrei o senhor por sorte. Procurando o gado, deixei meu tamanco cair. Desci. Achei que estava morto. Eu já estou melhor. Vou levantar. Não volte para casa neste estado, Pelo menos em que estado? O senhor vomitou. Tem o rosto lambuzado, como se tivesse comido amoras. Tentei pegar a tigela, ela escapou-me das mãos. Está tremendo muito, deixa comigo, Eu estou acostumada. Lá lá. Foi bem diferente no casamento do meu irmão Narciso, hein? O que o senhor me diz? Batia os dentes. Ela acabou compreendendo que lhe pedia para ir no dia seguinte ao presbitério, que eu lhe explicaria tudo. Não, de jeito nenhum. Falei muito mal do senhor. Horrores. Devia me bater. Sou ciumenta, horrivelmente ciumenta, ciumenta como uma fera. E não confie nas outras. São uns vermes, umas hipócritas. Enquanto falava, passava seu trapo em minha fronte, na face. A água fresca fazia-me bem. Levantei-me, mas ainda tremia muito. Enfim, o calafrio cessou. Minha pequena samaritana ergueu a lanterna à altura do meu queixo para melhor julgar seu trabalho, suponho. Se quiser, acompanhe o senhor até o fim do caminho. Tenha cuidado com os buracos. Depois que sair dos pastos, fica melhor. Ela foi à minha frente. Quando a trilha ficou mais larga, colocou-se ao meu lado. E alguns passos depois colocou sua mão na minha, séria. Nem eu nem ela falamos. As vacas mugiam lugubremente. Ouvimos ao longe o barulho de uma porta. Tenho que voltar, disse. Mas colocou-se na minha frente, muito ereta sobre suas perninhas. Não esqueça de se deitar quando chegar, É a melhor coisa. Pena que não tem ninguém para lhe fazer um café. Um homem sem mulher acho que é uma desgraça. Muito ruim. Não conseguia afastar os olhos de seu rosto. É meio murcho, quase velho, exceto a fronte, que é tão pura. Eu não imaginava que sua fronte pudesse ser tão pura. Escute, o que eu disse, não dê importância para isso. Sei muito bem que não é culpa sua. Devem ter posto algum pó no seu copo. Eles se divertem com isso. É uma piada. Mas graças a mim não saberão de nada. Serão enganados.
Onde estás, rapariga? Reconheci a voz do seu pai. Ela subiu rapidamente o barranco, sem fazer mais barulho que um gato, os 2 tamancos numa mão, a lanterna na outra. Psiu, volte rápido para casa. Esta noite mesmo sonhei com o Senhor. Tinha um jeito triste, como agora. Eu acordei chorando muito. Em casa, tive que lavar minha batina. O tecido estava duro, a água ficou vermelha. Percebi que tinha perdido muito sangue. Quando deitei, estava quase decidido a pegar de manhã um trem para Lille. Minha surpresa era tanta, o medo da morte só veio depois, que se o velho doutor Delbende estivesse vivo, sem dúvida teria corrido até Desvres, em plena noite. E o que eu não esperava foi justamente o que aconteceu, como sempre. Dormi profundamente, acordei muito bem disposto, com os galos. Até fui tomado por um riso meio maluco quando olhei de perto meu aspecto lamentável, enquanto passava e repassava a navalha numa barba que nenhuma lâmina poderia vencer, uma verdadeira barba de andarilho, de vagabundo. Afinal, o sangue que manchou minha batina não poderia ser de um sangramento no nariz? Como uma hipótese tão plausível não me ocorrera antes? Mas a hemorragia deve ter acontecido durante minha curta síncope. E eu tinha ficado, antes de perder a consciência, com a impressão de uma terrível náusea. De qualquer maneira, irei a Lille esta semana, sem falta. Depois da missa, visita ao meu colega de Rocourt para pedir-lhe que me substitua sem precisar me ausentar. É um padre que mal conheço. E, embora tenha quase a mesma idade que eu, inspira-me confiança. Apesar de todas as lavagens, o peitoral da minha batina está horrível. Disse que um vidro de tinta vermelha tinha virado no armário, e ele me emprestou gentilmente um velho sobretudo. Que pensava de mim, hein? Não pude ler em seu olhar. O senhor vigário de Torce foi levado ontem para uma clínica de Amiens. Está com uma crise cardíaca não muito grave, é o que dizem, mas exige cuidados e a assistência de uma enfermeira. Deixou para mim um bilhete escrito a lápis antes de entrar na ambulância. Meu querido Pacóvio, reza muito ao bom Deus e vem me ver em Amiens na próxima semana. Quando saí da igreja, deparei-me com a senhorita Luísa. Achava que já estava bem longe daqui. Tinha vindo de Archés a pé. Seus sapatos estavam cheios de lama, seu rosto pareceu-me sujo e desfeito. Uma de suas luvas de lã toda furada expunha seus dedos. Ela, antes tão cuidadosa, tão correta. Isto causou-me uma imensa pena. E, entretanto, desde a primeira palavra, compreendi que seu sofrimento era daqueles inconfessáveis. Disse-me que seu ordenado não era pago há 6 meses, que o notário do senhor conde lhe propusera uma transação inaceitável, que não ousava afastar-se de Archés, vivia no hotel. O senhor ficará muito sozinho, é um homem fraco, egoísta, aferrado aos seus hábitos. Sua filha vai acabar com ele. Compreendi que ela esperava ainda. Não ouso dizer o quê. Esforçava-se para arredondar as frases como antes e às vezes sua voz parecia a da senhora condessa, de quem pegou também uma contração das pálpebras sobre o olhar míope. A humilhação voluntária é nobre, mas uma vaidade descomposta não é bonita de se ver. Mesmo a senhora, disse-me, tratava-me como uma pessoa respeitável. Aliás, meu tio-avô, o comandante Hildebert, casou-se com uma Noisel. Os Noisel são parentes dela. A aprovação que Deus me envia... Não pude deixar de interrompê-la. Não invoque Deus assim em vão. Ah, é fácil para o senhor me condenar, me desprezar. Não sabe o que é a solidão. Ninguém sabe o que ela é. Nunca se chega ao fundo da própria solidão. Enfim, o senhor tem suas ocupações. Os dias passam depressa. Isso me fez involuntariamente sorrir. Deve ir embora agora, hein? Deixar este lugar. Prometo que conseguirei o que lhe devem. Farei o dinheiro chegar ao endereço que me der.
Graças à senhorita, sem dúvida. Não penso mal algum daquela criança. Eu a perdoo. É uma natureza violenta, mas generosa. Imagino, às vezes, que uma explicação franca... Tinha retirado uma das luvas e a apertava nervosamente contra a palma da mão. Dava-me piedade, muita, e também um certo horror. Senhorita, na falta de outra coisa, a dignidade deveria impedir-lhe de tomar certas atitudes, aliás, inúteis. E o extraordinário é que pretende associar-me a elas. A dignidade? Deixar este lugar em que vivi feliz, respeitada, quase igual aos patrões, para ser quase uma mendiga? É a isso que chama de dignidade? Ainda ontem no mercado, os camponeses que antes me cumprimentariam quase de joelhos faziam de conta que não me conheciam. Não os reconheça também, ué. Seja digna. A dignidade. Sempre a dignidade. O que é a dignidade antes de tudo, hã? Nunca me ocorreu que a dignidade fosse uma das virtudes teologais. É espantoso mesmo ouvir essa palavra da sua boca. Perdão. Se deseja falar com o padre, ele lhe pedirá a confissão dos seus pecados para ter direito de absolvê-los. Não quero nada disso. Permita-me então falar em uma linguagem que possa compreender. Uma linguagem humana? E por que não? É belo erguer-se acima da dignidade. Mas primeiro temos que chegar até ela. Não tenho direito de falar livremente da honra segundo o mundo. Não é assunto para um pobre padre como eu. Mas acho às vezes que se dá pouco valor à honra. Todos nós somos capazes de nos deitar na lama. A lama parece refrescante para os corações esgotados. E a honra, veja bem, é um sonho como qualquer outro. Um sonho pesado, uma embriaguez sem sonhos. Se um último resquício de orgulho é capaz de reerguer um infeliz, por que ficar remexendo nisso? E sou eu essa infeliz? Sim. Eu não me permitiria humilhá-la se não tivesse a esperança de poupá-la de uma humilhação mais dolorosa, irreparável, que a degradaria aos próprios olhos para sempre. Abandone esse projeto de rever a senhorita Chantal. Vai se rebaixar em vão. Seria esmagada, pisoteada. Calei-me. Notei que ela se forçava à revolta, à cólera. Queria encontrar uma palavra de piedade, mas as que se apresentavam ao meu espírito só serviriam, sentia, para que se compadecesse de si mesma, para abrir a fonte de ignóbeis lágrimas. Nunca tinha compreendido tão bem minha incompetência, a minha impotência, frente àqueles infortúnios de que não posso participar, por mais que eu tente. Sim, entre Chantal e mim o Senhor não hesita. Sou eu a mais fraca. Ela me esmagou. Esta frase lembrou-me do último encontro com a senhora condessa. Deus a esmagará, eu tinha gritado. Uma lembrança como essa naquele instante me fez muito mal. Não há nada para esmagar na senhora, disse-lhe. Arrependi-me dessa frase. Não me arrependo mais. Ela saiu do meu coração. O senhor está sendo enganado, replicou Luísa com uma triste expressão. Não alteava a voz, apenas falava mais rápido, muito rápido. Não posso, aliás, relatar tudo. Era um rio que saía em jorros de seus lábios gelados. Ela odeia o senhor. Ela o odeia desde o primeiro dia. Ela tem uma espécie de clarividência diabólica. E que astúcia! Nada lhe escapa. Mal põe o nariz para fora de casa e as crianças já correm atrás dela. Ela as entope de açúcar. Elas a adoram. Fala do senhor para elas. Elas lhe contam não sei que histórias de catequese, imita o seu caminhar, sua voz. Tem uma obsessão pelo senhor, é evidente. E quando tem obsessão por alguém, ela o atormenta, persegue até a morte. E não tem, aliás, nenhuma piedade. Ainda anteontem, eu senti um golpe no peito. Cale-se, cale-se, disse-lhe. Mas o senhor precisa saber quem ela é. Eu sei.
A senhora não pode compreendê-la. Aproximou de mim seu pobre rosto humilhado. Em sua face lívida, quase cinza, o vento tinha secado as lágrimas, o que deixava um traço reluzente que se perdia no suco de sombra das maçãs do rosto. Conversei com Famichon, o auxiliar de jardineiro que serve a mesa quando Francisco não está. Chantal contou tudo para seu pai. Eles se finavam de rir. Ela tinha encontrado um livrinho perto da casa dos Dumochel. Leu o seu nome na primeira página. Então lhe veio a ideia de interrogar Serafita, e a garotinha, como sempre, falou pelos cotovelos. Eu olhava para ela estupefato, sem poder articular uma palavra. Mesmo nesse momento em que iria saborear sua vingança, a cólera não chegava a dar àqueles olhos tristes outra expressão. Somente aquela resignação de animal doméstico. Apenas sua face estava um pouco menos pálida. Parece que a pequena encontrou o senhor roncando no caminho de... Dei-lhe as costas. Ela correu atrás de mim, e ao ver sua mão em meu braço, não pude reprimir um movimento de desgosto. Tive que fazer um grande esforço para pegá-la e retirá-la delicadamente. Vá embora, disse-lhe. Rezarei pela senhora. Finalmente senti piedade dela. Tudo se arranjará, prometo. Eu falarei com o Sr. Conde. Ela afastou-se rapidamente, a cabeça baixa e ligeiramente inclinada como um animal ferido. O Sr. C. de Montebourron acaba de deixar Ambricourt. Não o reencontrei. Hoje vi Serafita. Guardava sua vaca, sentada no alto do barranco. Aproximei-me, não muito. Ela fugiu. Evidentemente, minha timidez tomou nos últimos tempos o caráter de uma verdadeira obsessão. Não é fácil desembaraçar-se desse medo irracional e infantil que me faz recuar quando sinto sobre mim o olhar de um passante. Meu coração salta no peito e só volto a respirar depois de ouvir o bom dia em resposta ao meu. Quando ele chega, já não o esperava. A curiosidade sobre mim diminuiu, entretanto. Já fui julgado. Falta o quê? Tem agora de minha conduta uma explicação plausível, familiar, tranquilizadora, que lhes permite desviar os olhos de mim, voltar às coisas sérias. Sabem que eu bebo sozinho escondido. Os jovens dizem como um suíço. Isto deveria bastar. Resta, infelizmente, esse aspecto ruim, esse aspecto fúnebre, de que naturalmente não posso livrar-me, e que se harmoniza tão mal com a intemperança. E isto não me perdoarão. Tinha muito receio da aula de catequese de quinta-feira. Eu não esperava o que o jargão das escolas chama uma algazarra. Os campesinos não fazem algazarras, mas cochichos, sorrisinhos. E nada disso aconteceu. Serafita chegou atrasada, ofegante, muito vermelha. Pareceu-me que mancava um pouco. No fim da aula, enquanto eu recitava o Subtuum, via-a resvalar por trás dos colegas e nem tinha pronunciado o Amém, quando ouvi sobre os ladrilhos o clique-claque impaciente de seus tamancos. A igreja vazia. Encontrei sob o púlpito o grande lenço azul com listras brancas, grande demais para o bolso do seu avental e que seguidamente ela esquece. Disse para mim mesmo que não ousaria chegar em casa sem aquele precioso objeto, pois a senhora do Mochel é conhecida pelo apego que tem às suas coisas. Ela voltou mesmo. Correu como um raio até o seu banco, sem fazer barulho, tinha tirado os tamancos. Mancava mais do que antes, mas quando a chamei do fundo da igreja, voltou a caminhar quase normal. Está aqui teu lenço. Não esqueças mais dele, hã? Estava muito pálida. Raramente a via assim. A menor emoção a deixa escarlate. Pegou o lenço de minhas mãos violentamente, sem me agradecer. Depois ficou imóvel. Sua perna machucada levemente flexionada. Vai, disse-lhe docemente.
Deu um passo para a porta, depois voltou-se para mim, com um admirável movimento dos ombrinhos. A senhorita Chantal primeiro me forçou. Ela erguia-se nas pontas dos pés para olhar bem no meu rosto. E depois tu falaste de bom grado? O que fazer? As meninas são umas faladeiras. Eu não sou faladeira. Sou má. É mesmo? Mesmo. Deus sabe disso. Com o polegar escuro de tinta, fez uma cruz na fronte e outra nos lábios. Lembro do que o Senhor disse para as outras. Umas palavras boas, agradáveis. Por exemplo, chamou Zélida de minha pequena. Minha pequena. Aquela jumenta gorda e caolha. Só o Senhor para pensar uma coisa dessas. Estás com ciúmes. Deu um grande suspiro, piscando os olhos, como se quisesse chegar ao fundo do seu pensamento, ao mais fundo dele. Mas também, o Senhor não é bonito, disse entre os dentes, com uma gravidade inimaginável. É só porque o Senhor é triste. Mesmo quando sorri, o Senhor é triste. Acho que se eu compreendesse por que o Senhor é triste, nunca mais seria má. Sou triste porque Deus não é amado, disse eu. Ela sacudiu a cabeça. A fita azul toda suja que no topo da sua cabeça enlaçava os pobres cabelos tinha se desatado, flutuando estranhamente à altura do queixo. Evidentemente, minha frase pareceu-lhe obscura, muito obscura. Mas não refletiu por muito tempo. Eu também sou triste. É bom ser triste. Isso perdoa os pecados. Penso nisso às vezes. Então cometes muitos pecados? Nossa Senhora! Lançou-me um olhar de reprimenda, de humilde cumplicidade. O Senhor sabe muito bem. Não é que isso me divirta tanto. Os meninos. Eles não valem grande coisa. Tão bestas que eles são. Uns cachorros loucos. Não tens vergonha? Sim, tenho vergonha. Com Isabela e Noemi, seguidamente encontramos eles lá em cima, subindo a grande colina de Malicorne, o morro de areia. Primeiro nos divertimos escorregando. Eu sou a mais terrível, mesmo. Mas depois que eles todos vão embora, eu brinco de morta. De morta? É, de morta. Faço um buraco na areia, me estico lá de barriga para cima, bem deitada, as mãos cruzadas, os olhos fechados. Quando me mexo, nem que seja só um pouquinho, a areia desce no meu pescoço, nas orelhas, até na boca. Eu queria que não fosse uma brincadeira, que eu estivesse morta. Depois de falar com a senhorita Chantal, fiquei horas lá. Quando voltei, papai me bateu. Eu até chorei, o que é difícil. Não choras nunca, então? Não. Acho nojento, sujo. Quando a gente chora, a tristeza sai de nós. O coração derrete como manteiga, puf. Ou então... Piscou as pálpebras de novo. Tinha que encontrar um outro jeito de chorar. Ora, o senhor acha isso bobo? Não. Eu hesitava em responder-lhe. Parecia-me que a menor imprudência afastaria de mim para sempre aquele bichinho selvagem. Um dia vais compreender que a oração é justamente essa maneira de chorar. As únicas lágrimas que não são de fraqueza. A palavra oração fez-lhe franzir as sobrancelhas. Seu rosto contraiu-se como de um gato. Voltou-me as costas
e afastou-se mancando, muito. Por que estás mancando? Ela imediatamente parou, todo o seu corpo pronto para fugir, apenas a cabeça voltada para mim. Depois fez aquele mesmo movimento de ombros. Eu me aproximei docemente. Ela puxava desesperadamente sua saia cinza de lã sobre os joelhos. Por um rasgão de sua meia, vi sua perna roxa. É por isso que estás mancando. O que é isso? Ela saltou para trás. Peguei-lhe a mão como em um vôo. Debatendo-se, deixou aparecer um pouco acima da barriga da perna um grosso barbante amarrado tão forte que a carne formava 2 grossas faixas, cor de berinjela. Desprendeu-se com um arranco, pulando com um só pé através dos bancos. Só a alcancei a 2 passos da porta. Seu ar grave primeiro me deixou calado. Era para me castigar por ter falado com a senhorita Chantal. Prometi deixar o barbante até a noite. Tira isso! Disse-lhe eu. Dei-lhe uma tesoura, a minha tesoura, e ela obedeceu sem dizer nada. Tira isso! Mas o súbito fluxo de sangue deve ter sido terrivelmente doloroso, pois fez uma estranha careta. Se não a tivesse segurado, certamente teria caído. Promete que não vai fazer isso de novo. Promete! Ela inclinou a cabeça, sempre gravemente, e partiu, apoiando-se na parede com a mão. Que Deus a proteja. Devo ter tido esta noite uma hemorragia, insignificante, é bem verdade, mas que não é mais possível confundir com um sangramento do nariz. Como não é razoável adiar sempre minha viagem a Lille, escrevi ao doutor propondo-lhe o dia 15, daqui a 6 dias. Mantive a promessa que fiz a Luísa. Essa visita ao castelo custou-me muito. Felizmente encontrei o Sr. Conde no jardim. Não pareceu nada espantado com o meu pedido. Pareceu até que o esperava. Saí-me bem melhor do que esperava. A resposta do doutor chegou-me pelo correio. Aceitou a data proposta. Posso estar de volta na manhã seguinte. Substituí o vinho por café preto, muito forte. Senti-me bem. Mas esse regime vale-me insônias que não seriam muito penosas, talvez até agradáveis, não fossem as palpitações do coração, bastante angustiantes, em suma. A libertação da aurora é sempre muito doce. É como uma graça de Deus, um sorriso. Benditas sejam as manhãs. Voltam-me as forças com uma espécie de apetite. O tempo, aliás, está muito bonito, seco e frio. Os campos estão cobertos da geada branca. A aldeia parece-me bem diferente do que era no outono. É como se a limpidez do ar tirasse-lhe pouco a pouco todo o peso, e quando o sol começa a declinar, fica como que suspensa no vazio. Não toca mais a terra, foge, flutua. Sou eu que me sinto pesado, que peso muito sobre o chão. Às vezes a ilusão é tal que olho com uma espécie de terror, uma repulsa inexplicável, meus grossos sapatos. Que fazem eles aí, banhados por essa luz? Parece-me vê-los afundar. Evidentemente, rezo melhor, mas não reconheço minha oração. Antes ela tinha um caráter de súplica obstinada e, mesmo quando o comentário do breviário, por exemplo, retinha minha atenção, sentia que esse colóquio com Deus continuava, ora implorando, ora vindicando, imperioso. Sim, queria arrancar-lhe as graças, fazer violência à sua ternura. Agora dificilmente chego a desejar alguma coisa. Como a aldeia, minha oração não tem mais peso. Flutua. É bom? É mau? Eu não sei. Nova pequena hemorragia, ou só um escarro de sangue. O medo da morte roçou em mim. Sem dúvida, seu pensamento me vem com frequência e às vezes inspira-me um certo temor.
mas temor não é medo. Durou apenas um instante. Não saberia a que comparar essa impressão fulgurante. O golpe de um fio de chicote no coração? Talvez. Ah, santa agonia! Que meus pulmões estejam num mau estado, nada mais certo. Entretanto, o doutor Delbende me auscultou cuidadosamente. Em algumas semanas, a tuberculose não pode ter feito grandes progressos. Aliás, essa doença é com frequência vencida pela energia, pelo desejo de curar-se. Tenho uma coisa e outra. Terminei hoje essas visitas que o senhor vigário de Torce chamava ironicamente de domiciliares. Se não detestasse tanto o vocabulário habitual de muitos colegas, diria que elas foram muito consoladoras. E, entretanto, tinha guardado para o final aquelas cujo êxito parecia-me mais duvidoso. A que se deve essa súbita cooperação dos seres e das coisas? É imaginária? Tornei-me insensível a certas pequenas desgraças? Ou minha insignificância, reconhecida por todos, desarmou as suspeitas, a antipatia? Tudo isso parece um sonho. Medo da morte. A segunda crise foi menos violenta que a primeira, acho eu. Mas é bem estranho esse estremecimento, essa contração de todo o ser em torno de algum ponto dentro do peito. Acabo de ter um encontro bem pouco surpreendente, afinal. No estado em que estou, o menor acontecimento perde suas exatas proporções, como uma paisagem na bruma. Enfim, encontrei, acho eu, um amigo. Tive uma revelação da amizade. Esta confissão surpreenderia muitos dos meus antigos colegas, pois sou conhecido por ser fiel a certas simpatias de juventude. Minha memória do calendário, a exatidão com que recordo os aniversários de ordenação, por exemplo, é célebre. Riem-se disso. Mas são apenas simpatias. Compreendo agora que a amizade pode surgir entre dois seres com esse caráter de brusquidão, de violência, que as pessoas do mundo só atribuem à revelação do amor. E a Mesargues, quando ouvi muito longe, atrás de mim, um ruído de sirene. Esse barulho que aumenta e diminui sucessivamente conforme os caprichos do vento ou as curvas da estrada. Há vários dias tornou-se familiar. Não atrai mais a atenção de ninguém. Comentam apenas: é a motocicleta do Sr. Oliver. Uma máquina alemã extraordinária que parece uma pequena locomotiva cintilante. O Sr. Oliver chama-se realmente Treville-sur-Merange. É sobrinho da senhora Condessa. Os velhos daqui que o conheceram menino contam muitas coisas sobre ele. Foi obrigado a entrar para o exército aos 18 anos. Era um rapaz terrível. Eu tinha parado no alto da colina para respirar. O ruído do motor tinha cessado, há poucos segundos, por causa, sem dúvida, da grande curva de Dillon. Depois recomeçou subitamente. Era como um grito selvagem, imperioso, ameaçador, desesperado. Quase imediatamente, o topo do morro, à minha frente, coroou-se de uma espécie de feixe de chamas, o sol batendo em cheio no aço polido, e já a máquina mergulhava pela descida com um potente ronco, tornando a subir tão rápido que dava a impressão de que tinha se erguido de um salto. Como joguei-me para o lado, a fim de deixá-la passar, senti meu coração saltar no peito. Levei um tempo para compreender que o ruído tinha parado. Só ouvia o gemido agudo dos freios, o guincho agudo das rodas contra o chão. Depois esse barulho parou também. O silêncio pareceu-me maior que o alarido. O Sr. Oliver estava diante de mim, a blusa cinza com a gola quase nas orelhas, os cabelos ao vento. Jamais o tinha visto de perto. Tem um rosto calmo, atento, os olhos tão pálidos que é difícil dizer exatamente sua cor. Sorriam enquanto me olhavam. Quer experimentar, senhor vigário? Perguntou-me com uma voz. Meu Deus, com uma voz na qual reconheci imediatamente doce e inflexível ao mesmo tempo. A voz da condessa. Não sou bom fisionomista, como se diz, mas tenho a memória das vozes. Jamais as esqueço.
Amo-as. Um cego que nada distrai deve captar muitas coisas nas vozes. Por que não, meu senhor? Respondi. Observamo-nos em silêncio. Lia um certo espanto em seu olhar, um pouco de ironia também. Junto daquela máquina flamejante, minha batina era uma mancha negra e triste. Por que milagre me senti naquele momento um jovem, muito jovem, assim, muito jovem, tão jovem quanto aquela triunfal manhã? Num relâmpago vi minha triste adolescência. Não como dizem que os afogados repassam sua vida antes de afundar, pois certamente não era uma sequência quase instantânea de cenas, não. Ela estava diante de mim como uma pessoa, um ser. Se vivo ou morto, só Deus sabe. Mas não estava seguro de a reconhecer. Não podia reconhecê-la porque... isso vai sonhar muito estranho. Porque a via pela primeira vez. Jamais a tinha visto. Ela tinha passado ao largo de mim, assim como passam por nós tantos estranhos dos quais poderíamos nos tornar irmãos e que se afastam definitivamente. Jamais fui jovem, porque jamais ousei sê-lo. À minha volta, provavelmente, a vida seguia seu curso. Meus colegas conheciam, saboreavam essa ácida primavera, enquanto eu me esforçava em não pensar nela, enquanto eu me atordoava de trabalhos. Não me faltavam as simpatias, claro, mas meus melhores amigos deviam recear, sem percebê-lo, o sinal que me ficara da minha primeira infância, minha experiência infantil da miséria, de seu opróbrio. Era preciso que eu lhes abrisse meu coração, e o que eu desejaria dizer-lhes era justamente o que eu queria esconder a qualquer preço. Meu Deus, isso parecia-me tão simples agora. Eu jamais fui jovem, porque ninguém quis sê-lo junto comigo. Sim, subitamente as coisas me pareceram tão simples. Essa lembrança jamais se apagará. Aquele céu claro, a bruma ocre crivada de ouro, as encostas ainda brancas de geada e aquela máquina deslumbrante que ofegava docemente sob o sol. Compreendi que a juventude é bendita, que ela é um risco a correr, mas que esse risco mesmo é bendito. E por um pressentimento que não sei explicar, compreendia também, sabia, que Deus não queria que eu morresse sem conhecer alguma coisa desse risco, o bastante talvez para que meu sacrifício fosse total, quando chegasse o momento. Experimentei um pobre pequeno minuto de glória. E falar assim sobre um encontro tão banal pode parecer uma tolice. É o que sinto. Que importa? Para não ser ridículo na felicidade, temos que tê-la experimentado desde pequenos, desde quando não podíamos sequer pronunciar o seu nome. Jamais tive, mesmo por um segundo, essa segurança, essa elegância. A felicidade. Uma espécie de altivez de alegria. Uma esperança absurda, puramente carnal. A forma carnal da esperança. Acho que é isto que chamam de felicidade. Enfim, eu me sentia jovem. Realmente jovem. Diante daquele sujeito tão jovem quanto eu. Éramos nós dois, jovens. Para onde vai, senhor vigário? Para Mesargues. E o senhor já subiu numa destas? Dei uma gargalhada. Pensava que 20 anos antes, só de acariciar com a mão como fazia o longo tanque que estremecia com as lentas pulsações do motor, teria desfalecido de prazer. E, entretanto, não me lembrava de ter, quando criança, jamais ousado simplesmente desejar possuir um brinquedo daqueles, fabuloso para os meninos pobres. Um brinquedo mecânico, um brinquedo que anda. Mas esse sonho certamente estava no fundo de mim, intacto, e ele ressurgia do passado, brilhava subitamente em meu pobre peito enfermo, já tocado pela morte, talvez. Estava ali dentro como um sol.
Olhe só, o senhor poderia se vangloriar de me ter espantado. Não tem medo de subir? Ah, não. Por que acha que ela me amedronta? Por nada. Escute, daqui até Mesargues, acho que não encontraremos ninguém. Eu não gostaria que zombassem do senhor. Eu é que sou um imbecil, respondeu depois de um silêncio. Subi como pude num pequeno banco bastante desconfortável e quase que imediatamente a longa descida que tínhamos à nossa frente pareceu saltar para trás de nós, enquanto a voz alta do motor erguia-se sem cessar a ponto de emitir uma sonota, de uma extraordinária pureza. Era como o canto da luz, era como a própria luz, e parecia-me segui-la com os olhos em sua curva imensa, sua prodigiosa ascensão. A paisagem não vinha ao nosso encontro, abria-se por todos os lados, e um pouco depois de uma curva acentuada da estrada, voltava-se majestosamente sobre si mesma, como a porta para um outro mundo. Não tinha nenhuma condição de calcular o caminho percorrido nem o tempo. Somente sei que íamos rápido, muito rápido, cada vez mais rápido. O vento da corrida não era mais, como no começo, o obstáculo em que me apoiava com todo o meu peso. Tornara-se um corredor vertiginoso, um vazio entre duas colunas de ar agitando-se a uma velocidade estonteante. Sentia que se deslocavam à minha direita e à minha esquerda como duas muralhas líquidas, e quando tentava abrir um braço, ele grudava-se no meu corpo com uma força irresistível. Assim chegamos à curva de Mesargues. Meu motorista virou-se por um segundo. Inclinado em meu banco, estava um pouco mais alto do que ele. Ele tinha que me olhar de baixo para cima. «Atenção!» disse-me. Os olhos riam em seu rosto tenso. O ar penteava seus longos cabelos loiros junto à sua cabeça. Vi o barranco de estrada vir sobre nós, depois fugir bruscamente em uma fuga oblíqua, desesperada. O imenso horizonte vacilou 2 vezes e já mergulhávamos na descida de Gevres. Meu companheiro gritou-me não sei o quê. Respondi com uma risada. Sentia-me feliz, livre, tão longe de tudo. Enfim compreendi que meu aspecto surpreendia um pouco, que provavelmente pensara que me causaria medo. Mesargues estava atrás de nós. Não tive coragem de protestar. Apesar de tudo, pensei, precisaria de pelo menos 1 hora para fazer o caminho a pé. Ainda estou no lucro. Voltamos ao presbitério mais devagar. O céu estava coberto, soprava uma leve brisa acre. Senti-me como se despertasse de um sonho. Por sorte, o caminho estava deserto. A única pessoa que encontramos foi a velha Madalena, atando uns feixes de lenha. Ela nem se voltou. Pensei que o Sr. Oliver iria para o castelo, mas pediu-me gentilmente para entrar. Não sabia o que lhe responder. Daria sabe Deus o quê para ter alguma coisa para servir-lhe, pois ninguém pode tirar da cabeça de um camponês, como eu, que um militar sempre tem fome e sede. Naturalmente, não ousei oferecer-lhe meu vinho, que não passa de uma tisana lodosa pouco apresentável. Mas acendemos um grande fogo de lenha e ele encheu seu cachimbo. Pena que parto amanhã. Poderíamos retomar. A experiência foi suficiente, respondi. As pessoas não gostariam muito de ver o seu pároco correndo pelas estradas, à velocidade de um trem expresso. Aliás, eu poderia matar-me nisso. O senhor tem medo? Ah, não. Enfim, nenhum. Mas o que pensaria o bispo, né? O senhor me agrada muito. Poderíamos ser amigos. Seu amigo? Eu? Claro! E não é porque não sei muito a seu respeito. Só se fala do senhor, lá. Mal? Mais ou menos. Minha prima está cheia de raiva. É uma somerange típica, aquela. O que o senhor quer dizer? Bem, eu também sou um somerange, né? Ávidos e duros, jamais satisfeitos com nada, com um não sei quê intratável que deve ser em nós a parte do diabo.
que nos faz terrivelmente inimigos de nós mesmos, a ponto de que nossas virtudes parecem com nossos vícios, em que o próprio bom Deus teria dificuldade em distinguir os sujeitos ruins e os santos da família, se por acaso houver algum. A única qualidade que temos em comum é termos o sentimento como se fosse a peste. Como detestamos partilhar nossos prazeres com os outros, temos ao menos a lealdade de não os embaraçar com nossos sofrimentos. É uma qualidade preciosa na hora da morte, e a verdade obriga-me a dizer que sabemos muito bem morrer, mesmo. O Senhor agora sabe disto tanto quanto eu. Tudo isso reunido produz soldados bem razoáveis. Infelizmente, a profissão ainda não admite mulheres. E assim, as nossas mulheres... minha pobre tia encontrou uma divisa para nós, tudo ou nada. Eu lhe disse um dia que essa divisa, não significava muita coisa, a menos que fosse entendida como uma espécie de aposta. E essa aposta só pode ser feita a sério na hora da morte, não é? Nenhum dos nossos retornou para nos contar se venceu ou não a aposta. E de quem? Tenho certeza de que acreditam em Deus. Entre nós é uma questão que não se coloca. Todos cremos em Deus, todos, até os piores. Os piores mais que os outros, talvez. Acho que somos muito orgulhosos para aceitar fazer o mal sem nenhum risco. E assim há sempre uma testemunha a afrontar, Deus. Essas palavras deveriam cortar-me o coração, pois era fácil interpretá-las como blasfêmias. E, entretanto, não me causavam nenhuma perturbação. Não é tão mal afrontar a Deus. Isto força o homem a comprometer-se a fundo, a comprometer a fundo sua esperança, toda a esperança de que é capaz. Acontece que, às vezes, Deus se afasta. Ele fixava seus olhos pálidos em mim. Meu tio o considera um pobre padre de nada e pretende mesmo que o Senhor... O sangue saltou-me ao rosto. Acho que a sua opinião lhe é indiferente. Ele é o maior dos imbecis. Quanto à minha prima, não. Continue, por favor. Sentia meus olhos encherem-se de lágrimas. Não podia fazer muita coisa com essa súbita fraqueza, e meu pavor de ceder, apesar de mim mesmo, era tal que fui tomado por um arrepio, indo me sentar junto à lareira perto das cinzas. Foi a primeira vez que vi minha prima exprimir um sentimento com essa... Comumente ela opõe a toda indiscrição, mesmo frívola, uma fronte de bronze. Fale antes de mim. O senhor? Não fosse esse pano negro, seria parecido com qualquer um de nós. Vi isto num primeiro relance. Eu não compreendia. Aliás, não compreendo. O senhor não quer dizer que... Quero sim, é o que quero dizer. Mas talvez o senhor ignore que sirvo no regimento estrangeiro, No regimento? Na legião, ora. Eu não gosto da palavra desde que os romancistas a colocaram na moda. Ora, um padre, balbuciei. Padres? Padres é o que não falta lá. Veja, o ordenança do meu comandante era um antigo padre de Poitou. Não sabíamos até que morreu, ora essa. E como ele... Como morreu? Nossa Senhora, em uma mula de carga, amarrado como um salsichão. Tinha uma bala na barriga. Não é isso que ia perguntar. Ouça, eu não quero mentir para o senhor. O pessoal gosta de bancar o valentão nessas horas. Há 2 ou 3 fórmulas que se parecem bastante com o que os senhores chamam de blasfêmias. Sejamos francos. Que horror! Passava-se em mim alguma coisa inexplicável. Deus sabe que jamais tinha pensado muito sobre esses homens duros, em sua vocação terrível, misteriosa, pois para toda a minha geração o nome de soldado evoca apenas a imagem banal de um civil engajado no exército. Lembro-me daqueles que voltavam da licença, carregados de mochilas e que revíamos à noite já vestidos de veludo, camponeses, como os outros.
E eis que as palavras de um desconhecido subitamente despertavam em mim uma curiosidade inexprimível. Ah, blasfêmias e blasfêmias! Continuou meu companheiro com uma voz tranquila, quase dura. No espírito dos rapazes é uma maneira de cortar as amarras do passado. É um hábito que eles têm. Acho meio idiota, mas não errado. Fora da lei neste mundo, colocam-se por si mesmos fora da lei no outro. Se o bom Deus não salva os soldados, todos os soldados, por serem soldados, então é inútil insistir nisso. Uma blasfêmia a mais para completar a dose, para ter o mesmo destino dos camaradas, para evitar a absolvição de uma minoria especial e pronto, fim. É, afinal, sempre a mesma divisa. Tudo ou nada. Não acha? Aposto que o senhor mesmo... Eu... Claro, há uma nuance, né? Mas se quisesse simplesmente olhar para si mesmo, olhar-me... Não pôde deixar de rir. Rimos juntos, como tínhamos rido lá atrás, na estrada sob o sol. Quero dizer que se o seu rosto não exprimisse... Ele parou, mas seus olhos pálidos não me desconcertavam mais. Lia muito bem o seu pensamento. O hábito da oração, suponho, retomou ele. Nossa Senhora, essa linguagem não me é muito familiar. A oração, o hábito da oração, se o Senhor soubesse, eu rezo muito mal. Deu uma resposta estranha, que me fez refletir muito depois. O hábito da oração significa para mim uma preocupação perpétua com a oração, uma luta, um esforço. É o temor constante do medo, o medo do medo, que modela a face de um homem corajoso. O seu, permita-me dizer, parece desgastado pela oração, o que faz pensar num missal muito velho, ou ainda nessas figuras apagadas, traçadas com o buril sobre as lousas dos túmulos. Não importa. Acho que não faltaria muito para esse rosto ser o de um fora da lei, do nosso estilo. Aliás, meu tio diz que lhe falta o senso da vida social. Confesse, não somos da espécie deles. Eu não recuso a espécie deles. Só censuro a sua falta de amor. Nossos rapazes não sabem mais que o Senhor. Creem que Deus é solidário de um tipo de justiça que eles desprezam, porque é uma justiça sem honra. A própria honra, comecei eu. Sem dúvida uma honra à sua medida. Por mais grosseira que pareça aos seus casuístas, sua lei tem ao menos o mérito de custar caro, muito caro. É semelhante a uma pedra de sacrifício. Apenas um seixo, talvez um pouco maior que outros seixos, mas toda reluzente de sangue lustral. É evidente que nosso caso não é muito claro, e daríamos aos teólogos muitos nós para desembaraçar, se esses doutores tivessem tempo para se ocupar de nós. Resta que nenhum deles ousaria sustentar que, vivos ou mortos, nós pertençamos a esse mundo sobre o qual recai há 20 séculos a única maldição do Evangelho, pois a lei do mundo é a recusa. E nós não recusamos nada, nem mesmo nossa pele. É o prazer, e só pedimos a devassidão, o repouso e o esquecimento. E só pedimos a devassidão, o repouso e o esquecimento, como a um outro sono. É a sede pelo ouro, e a maioria de nós não possui sequer a mortalha sem nome em que somos enterrados. O Senhor há de convir que essa pobreza pode ser comparada à de certos monges que estão na moda, especializados na prospecção das almas raras. Escute, ao soldado cristão... Minha voz tremia como treme toda vez que um sinal indefinível me adverte que, mesmo que eu não queira, minhas palavras provocarão, conforme a vontade de Deus, ou a consolação ou o escândalo. O cavaleiro? Respondeu com um sorriso. No colégio, os bons padres ainda juravam pelo elmo e pelo escudo.
Diziam que a canção de Rolando era a Ilíada francesa. Evidentemente, esses famosos guerreiros não eram o que pensam as senhoritas, mas qual? Temos que vê-los como se apresentavam diante do inimigo. Escudo contra escudo, corpo contra corpo. Valiam o que vale a alta imagem à qual tentavam se assemelhar. E essa imagem eles não receberam de ninguém. Nossas raças tinham a cavalaria no sangue. A igreja somente abençoou-a. Soldados, nada mais que soldados. É isso que eles foram. O mundo não conheceu outros como eles. Protetores da cidade não eram seus serviçais. Tratavam-na de igual para igual. A mais alta encarnação militar do passado, a do soldado lavrador da antiga Roma, eles simplesmente apagaram-na da história. Sem dúvida não eram todos justos nem puros, claro. Mas nem por isso deixavam de representar uma justiça. Uma espécie de justiça que há séculos e séculos assombra a tristeza dos miseráveis. Ou talvez encha os seus sonhos. Ou talvez encha os seus sonhos. Pois, enfim, a justiça nas mãos dos poderosos é apenas um instrumento do governo como os outros. Por que chamá-la de justiça? Deveríamos dizer injustiça, mais calculada, eficaz, baseada inteiramente sobre a experiência espantosa da resistência do fraco, da sua capacidade de sofrimento, humilhação e desgraça. A injustiça mantida no exato grau de tensão necessário para manter girando as engrenagens da imensa máquina de fabricar ricos, sem que a caldeira exploda. E eis que ocorreu um dia por toda a terra cristã o rumor de que surgiria uma espécie de exército do Senhor Jesus. Um rumor não é grande coisa. Muito bem, mas preste atenção. Quando se pensa no sucesso fabuloso e ininterrupto de um livro como Dom Quixote, somos forçados a compreender que se a humanidade ainda não conseguiu se vingar pelo riso da sua grande esperança frustrada, é porque ela foi acalentada por muito tempo. É porque ela lhe está entranhada muito profundamente. Justiceiros de crimes, justiceiros com mãos de ferro. Não adianta dizer, esses homens batiam pesado, davam pesados golpes. Eles forçaram com golpes pesados nossas consciências. Ainda hoje as mulheres pagam muito caro pelo direito de usar seus nomes, seus pobres nomes de soldados. E as ingênuas alegorias desenhadas então sobre os seus escudos por algum clérigo desajeitado povoam os sonhos dos opulentos senhores do carvão, da hulha e do aço. O senhor não acha isso cômico? Não. Pois eu acho. É tão engraçado pensar que as pessoas do mundo imaginam se reconhecer nessas personagens magníficas depois de 700 anos de domesticidade, preguiça e adultérios. Podem esquecer. Esses soldados pertencem unicamente à cristandade. A cristandade não pertence mais a ninguém. Não existe mais. Nunca mais existirá a cristandade. E por quê? Porque não há mais soldados. Sem soldados, sem cristandade. O Senhor me dirá que a igreja sobreviveu a ela, que é o principal. Certamente. Mas não haverá mais o reinado temporal de Cristo. Acabou. A esperança desse reinado morreu conosco. Com vocês? Exclamei. Não são soldados o que falta. Soldados? Chame-os de militares. O último verdadeiro soldado morreu em 30 de maio de 1431. E foram os senhores que o mataram. Os senhores! Fizeram pior que matar. Condenaram, prenderam e depois queimaram. E fizemos dela também uma santa. Deus fez dela uma santa. Deus fez dela uma santa. E se ele colocou tão alto esse soldado, é justamente porque era o último. O último de uma raça que, como essa, só poderia ser um santo. Deus quis ainda que fosse uma santa. Ele respeitou o antigo pacto da cavalaria. A velha espada, jamais vencida, repousa sobre uns joelhos, que o mais altivo dos nossos só pode abraçar chorando. Gosto muito, sabe, daquela discreta evocação que bradavam nos torneios. Honra às damas! É para deixar espumando de raiva os seus doutores, que tanto suspeitam do sexo feminino, hein? A pilhéria me fez rir,
pois parecia muito com as que tantas vezes ouvi no seminário. Mas notei que seu olhar estava triste, de uma tristeza que eu conhecia. E essa tristeza me atingiu no âmago da alma. Experimentei diante dela uma espécie de timidez estúpida, insuperável. Mas o que o Senhor reprova aos membros da igreja? Acabei dizendo bobamente. Ah, eu? Não muita coisa. De nos ter laicizado. A primeira verdadeira laicização foi a do soldado. E não data de ontem, não. Quando os senhores choramingam sobre os excessos do nacionalismo, deveriam lembrar que foram complacentes com os legistas da Renascença que punham o direito cristão no bolso e reformaram pacientemente debaixo de seus narizes, na sua cara, o Estado pagão, que só conhece a lei da sua própria salvação, as impiedosas pátrias cheias de avareza e de orgulho. Escute, eu não conheço grande coisa da história, mas me parece que a anarquia feudal tinha os seus riscos. Ah, tinha, sem dúvida. Os senhores não quiseram submetê-los. Deixaram a cristandade inacabada. Demorava muito construí-la. Ela custava bastante, rendia pouco. Aliás, não tinham construído antes suas basílicas com as pedras dos templos? Um novo direito, quando o Código de Justiniano estava lá ao alcance da mão? O Estado controlando tudo e a Igreja controlando o Estado. Esta fórmula elegante deveria agradar os seus políticos. Mas nós estávamos lá. Nós! Tínhamos nossos privilégios e, para além das fronteiras, nossa imensa fraternidade. Tínhamos até nossos claustros, monges soldados. Era de fazer os procônsules revirarem nas tumbas. E os senhores também, os senhores não se orgulhavam muito disso. A honra do soldado, o senhor deve compreender, não pode ser medida na balança dos casuístas. Basta ler o processo de Joana d'Arc. Pela fé jurada aos nossos santos, pela fidelidade ao soberano, pela legitimidade do rei da França, confie em nós, diziam. Será perdoada de tudo. Não quero ser perdoada de nada, exclamou ela. Então devemos condená-la? Ela poderia ter respondido, então serei condenada junto com o meu juramento. Pois nossa lei era o juramento. Os senhores tinham abençoado o nosso juramento, mas nós pertencíamos a ele e não aos senhores. Não importa. Os senhores nos deram o Estado que nos arma, nos veste e nos alimenta também se encarrega de nossa consciência. É proibido julgar. É proibido até compreender. E os seus teólogos aprovam isso, como se fosse justo. Concedem-nos, com uma careta, permissão para matar. Matar, não importa onde, não importa como, matar por obediência, como os carrascos. Defensores do solo, reprimimos também a revolta. E quando a revolta vence, temos que passar a servi-la. Dispensa de fidelidade. Nesse regime, tornamo-nos militares. E tão perfeitamente militares que em uma democracia acostumada a todos os servilismos, a dos generais ministros, chega a escandalizar os advogados. Tão perfeitamente militares que um homem de raça como Liao Tei recusou sempre esse nome infame. Aliás, logo não haverá mais militares. Dentro de 7 a 70 anos, todos. Todos o quê? O quê, exatamente? O exército mesmo torna-se uma palavra meio vazia de sentido quando os povos se lançam uns sobre os outros. E não as tribos da África. Tribos de 100 milhões de homens. E o teólogo, cada vez mais desgostoso, continuará a assinar dispensas? Fórmulas impressas, suponho, redigidas pelos redatores do Ministério da Consciência Nacional? Mas onde pararão cá entre nós os seus teólogos, hã? Os melhores matadores amanhã matarão sem riscos. A 30 mil pés acima do chão, não importa qual desgraçado de um engenheiro, bem aquecido em suas pantufas, rodeado de trabalhadores especializados, terá que apenas apertar um botão para assassinar uma cidade e depois voltar rapidinho com o único receio de perder o jantar.
Evidentemente, ninguém dará a esse ofício o nome de soldado. Merece mesmo o nome de militar? E os senhores que recusaram um enterro cristão aos pobres comediantes do século XVII? Como o enterrarão? Nossa profissão foi de tal modo aviltada que não podemos absolutamente responder por nenhum dos nossos atos, que partilhamos de assustadora inocência das nossas máquinas de aço? Ah, vamos! O pobre diabo que rola na grama com sua amiga numa tarde de primavera é considerado pelos senhores em estado de pecado mortal. E o assassino de cidades, enquanto as crianças que acabou de envenenar estão vomitando seus pulmões sobre o colo de suas mães, terá somente que trocar as calças para ir distribuir o pão bento? Os senhores são uns farsantes. Inútil fingir que estão dialogando com Césares. A cidade antiga está morta, tão morta quanto os seus deuses. E os deuses protetores da cidade moderna sabemos quem são. Eles jantam na cidade e são chamados de banqueiros. Redigam tantas concordatas quanto quiserem. Fora da cristandade, não há lugar no Ocidente nem para a pátria nem para o soldado. E as suas covardes complacências logo vão desonrar completamente tanto uma quanto o outro. Estava em pé. Envolvia-me ao falar com seu olhar estranho, de um azul sempre tão pálido, mas que na sombra parecia dourado. Jogou raivosamente o cigarro nas cinzas. Ah, para mim tanto faz! Serei morto antes. Cada uma de suas palavras tinha me tocado no fundo do coração. Ah, Deus entregou-se em nossas mãos, seu corpo e sua alma. O corpo, a alma, a honra de Deus, nas nossas mãos sacerdotais. E o que esses homens sacrificam pelos caminhos deste mundo? Saberemos ao menos morrer como eles? Pensava eu. Por um momento, escondi meu rosto. Estava espantado de sentir as lágrimas correndo entre meus dedos. Chorar na frente dele como uma criança, como uma mulher. Mas Nosso Senhor me deu um pouco de coragem. Levantei-me, deixei os braços caídos e, com um grande esforço, cuja lembrança me faz mal, ofereci-lhe minha triste figura, minhas vergonhosas lágrimas. Ele me olhou por um bom tempo. O orgulho ainda é muito forte em mim. Esperava um sorriso de desprezo, de piedade ao menos, em seus lábios voluntariosos. Temia mais a sua piedade que seu desprezo. O senhor é um bom moço, disse-me. Não queria outro padre no meu leito de morte. E beijou-me, como um menino, nas duas faces.